que ainda não se chegou também a todos os locais. Agora, o que todos queremos é que esta primeira fase corra bem e que rapidamente possamos avançar para uma segunda fase. E vamos lá ver, o facto do contrato ser por 8 anos não causa nenhum entrave a que daqui a 2 anos o projeto está a correr tão bem, o feedback é tão positivo, continuam a surgir pedidos de vários freguesias, de vários munícipes e fazer-se uma expansão. Ou seja, é para isso que estamos a trabalhar, é isso que queremos que aconteça. Estamos todos sintonizados nesse sentido, nessa orientação. Naturalmente, o facto de na altura já haverem mais ciclovias disponíveis e rede ciclável ajuda a que esta expansão seja possível e seja mais rápida. Outra questão, estimativa de procura. Naturalmente temos esses cálculos todos feitos, depois podemos falar mais em detalhe. Aliás, nós fizemos um business case detalhado quanto é que estimamos de utilizadores, digamos, regulares, de residentes, visitantes. Agora, por exemplo, também alguém terá falado da questão de Algés. Pronto, Algés já é município de Oeiras, já não é Lisboa, ou seja, não é um território onde nós, digamos, sejamos soberanos e podemos decidir sobre a utilização do espaço público. Agora, também seria interessante, e isso abre aqui um ponto de discussão, que era, por que não pensarmos que se este sistema funcionar bem em Lisboa, e vai ter que funcionar, e estamos a trabalhar para isso, e contamos com os utilizadores para nos ajudar a dar feedback para que ele seja muito bom, por que não, para além de pensar a sua expansão a outras freguesias da cidade, assim o trabalho das ciclovias vá avançando, não pensar numa lógica metropolitana e podermos pensar, por exemplo, em territórios de fronteira, como o caso ali de Algés, Pedrosos, as pessoas poderem usar bicicletas de um lado e do outro das duas, digamos assim, cidades, dos municípios, sem nenhuma barreira, nem física, nem de acesso, nem de bilhética, nem nada. De modo que acho que isso é uma questão interessante e que, porventura, eventualmente, devia de haver aqui contactos junto dos municípios vizinhos para, eventualmente, se estiverem a pensar em pôr bike sharing, que possamos, em conjunto, trabalhar para que haja um sistema integrado ou compatível que permita os utilizadores na fronteira do município de Lisboa poder usar também, digamos assim, na fronteira com os outros municípios e vice-versa para Lisboa. Acho que é uma boa ideia, sem dúvida. Muito bem, obrigadíssimo. Fico muito contente de saber que a maior parte das perguntas apontam para a vontade que a rede expanda. Eu imagino que há aqui várias pessoas da Câmara que eu reconheço aqui na plateia que poderiam dizer que entre as limitações fizeram com que esta rede não abranja todo o território. Estarão, imagino eu, as limitações financeiras, não é? Se a EML neste momento está a ser braços para responder a algumas das vozes críticas que dizem que 23 milhões é muito dinheiro para investir se a cidade toda seria bastante mais. E depois quando se fazem estas opções territoriais, que a questão os sistemas de partilha de veículos não trabalharem bem com os movimentos pendulares e responderem melhor a questões de mobilidade do próprio dia tenha ajudado à decisão de optar por aquela área mais central, que nós chamamos de Planalto, né, onde se concentra, na verdade, a maior parte do emprego de Lisboa, à exceção do aeroporto. Portanto, se calhar temos ali mais 2 perguntas, uma terceira, e depois, na próxima rodada, vimos para este lado. Pode ser? Obrigadíssimo. Boa tarde, João Bernardino. Antes de mais, parabéns à EML e à Câmara por finalmente isto estar a acontecer. Minha pergunta era sobre um aspecto que penso que foi um pouco focado, tanto quanto eu sei. Este contrato bike sharing tem uma particularidade relativamente a sistemas, a forma como os sistemas eram feitos de uma forma comum, que é que dá bastante poder à EML e à Câmara, quer na comunicação, quer na expansão futura, quer no preço. Isso
Parece-me que é um poder interessante e gostaria de saber de que forma é que pensam utilizá-lo. Boa tarde, o meu nome é Carlos Sacramento. Eu pretendia saber se existe complementaridade deste sistema que nos foi apresentado com o sistema UI, porque também vai abranger algumas áreas, algumas instituições de ensino superior, e embora sejam distintos, pode haver sobreposição, e se essa sobreposição já foi avaliada. Muito obrigado. Eu passava aqui a palavra à frente e depois vimos na próxima rodada para a bancada da esquerda. A esquerda, para mim, estou a olhar desse lado. Não se sintam politicamente ofendidos. Pedro, bom, não é uma pergunta, é mais um comentário. Bom, primeiro, parabéns à Enova, porque um dia de Benfica ninguém arreda pé. Só posso ter 3 hipóteses. Opção A, quem gosta de bicicletas não gosta de futebol. A opção B, que é pior, que quem gosta de bicicletas não gosta do Benfica. Eu vou na opção C, que é a qualidade que é da apresentação do João. Mas também, a qualidade das perguntas têm sido feitas, que eu já estava de saída, mas há sempre mais uma ótima pergunta que eu estou desejoso de saber a resposta. Portanto, parabéns a todos por este. Só gostava de dizer o seguinte comentário. Primeiro, o trabalho que aqui é apresentado, e eu em tempos no passado cruzei-me com esta aventura, é um trabalho de alto mérito, porque não é de ânimo leve que se decidem que são ali as estações. Isto envolveu consultoria de alto nível, desde a Deutsche Bahn, que é perita nesta matéria, para nos explicar Lisboa à cidade, a outros operadores, e da dificuldade que é daquilo que o Dr. João Dias disse, que penso que é o ponto-chave. Tem que correr. O risco de não correr bem, as variáveis são tantas, em termos de receptividade, em termos de segurança rodoviária, em termos de vandalismo, em termos de eficiência do sistema, em termos das tecnologias de informação e comunicação que estão por trás, que o que se pretende é dar um passo que não seja de gigante, porque depois corre-se o risco de não se fazer nada. Portanto, eu julgo que percebo o interesse de muitos de dizer, bom, eu não vou ser cliente porque não há uma estação em Algés, não há uma no Beato, para ficar, lá chegaremos. Digo isto pela cidade de Lisboa, e portanto o que se pretende neste momento, e depois a minha pergunta vai nesse sentido, o que se pretende aqui é uma alteração cultural. Portanto, eu diria que a cidade de Lisboa é uma cidade que tem a percentagem das viagens diárias que são feitas a pé ou de bicicleta é muito baixa para as nossas magníficas condições, que são o nosso clima. Claro que chove um dia e todo Lisboa está de rastros, porque isto é impossível, não se pode aguentar. Mas a nossa cidade é excelente e tem pouca gente na rua, há pouca partilha do espaço público. Portanto, este é mais um grande instrumento para haver aqui uma alteração. Espero que seja viral, espero que seja não só no uso do sistema ou de outros, mas também individualmente cada um de nós aderir a uma aventura que é alterarmos a nossa forma de nos deslocarmos. Agora, a minha questão é de fundo. Eu acho que a próxima geração é a geração que deverá pegar nisto. Bom, já temos aqui algumas pessoas que já não são da próxima geração, veja aqui o Manuel Caetano, que é um jovem, mas já não vai ser a próxima juventude, é a presente juventude. Eu tenho idade do meu espírito, não tenho idade do meu filho. Mas o seu espírito, mesmo assim, já passou dos 14. Eu queria chegar aos 14. Que é, este sistema é limitado na idade ou não? Não há só de espírito, agora estamos a falar de... Era a minha pergunta, porque isto tem também muito a ver com a forma de nós alterarmos o nosso comportamento. Muito bem, obrigadíssimo. João, passava da palavra já, depois vamos para este lado. Ora, João Bernardino. Certo, é verdade, este modelo que a IMEL optou, não sendo uma concessão, sendo uma prestação de serviço, ou seja, deixa do lado do município, da IMEL, da Câmara, mais margem de manobra para definir um conjunto de variáveis e que passamos a ter essa flexibilidade. Se estivéssemos agarrados a um contrato de concessão, não teríamos. Se quiséssemos alterar uma vírgula, íamos entrar em infinitas negociações com o adjudicatário, com indemnizações envolvidas. No fundo, ter do nosso lado, digamos, do lado da Câmara, do lado da IMEL, a gestão da relação com clientes, as questões do tarifário, dá-nos margem para poder ir ajustando. Dá-nos mais margem, por exemplo, para fazer integração tarifária com a Carris, está aqui o professor Tiago Farias, e estamos a trabalhar nisso.
dá-nos mais margem, por exemplo, para fazer integração com uma pessoa que deixa um carro num parque dissuasor e que depois, se calhar, vá o last mile de bicicleta partilhada. Estou aqui a pensar, dá-nos margem para um dia em que, por alguma razão, se queira disponibilizar o sistema para pessoas usarem a título experimental sem pagarem. Quer dizer, dá toda essa margem e, no fundo, permite ter flexibilidade de fazer policy adequada, não só de preços, de horários, de tudo isso, e de fazer integrações com os vários modos de transporte. E com isto, há sempre inovação constante. De facto, achámos que era bom ficarmos com essa margem de manobra para poder ir fazendo essas afinações e essas melhorias de integração. Foi uma opção consciente e achamos que funciona e que vai ser muito boa. E, curiosamente, já estamos a ser contactados por outras cidades que estão a ter conhecimento, eventualmente pelas notícias. Algumas nós visitámos e dissemos que íamos fazer assim e que acharam muito interessante e que nos estão a pedir, mostrem-nos lá o programa de concurso, porque nós achamos interessante a ideia. Nós temos neste momento uma concessão e entendemos que, de facto, este vosso modelo deixa do lado do município e da cidade uma série de ferramentas que são muito interessantes e acreditamos que alguns também vão querer seguir essa opção. O Sr. Carlos Sacramento pôs a questão do U-Bike. O conhecimento que eu tenho é que o U-Bike é uma coisa completamente diferente, ou seja, é um programa de financiamento para os estudantes universitários poderem ter uma bicicleta. Mas isso aí entra um bocadinho noutra categoria, entra na categoria de eu ter a minha bicicleta, não é? Eu ando com a minha bicicleta, tenho que ter um sítio para guardar, é minha, ando com ela para todo o lado, ou não uso todo. Ou seja, no fundo, é um sistema diferente isto do sharing, da partilha, em que eu tenho um passe, ou tenho a possibilidade de acesso, que me permite usar a bicicleta do ponto A ao ponto B durante determinado tempo, e depois tenho que atracar, não é? E só depois é que eu posso voltar a usar. No fundo, uma coisa é um regime de financiamento que me permite a mim, estudante universitário, ter uma bicicleta e comprar uma bicicleta, ou poder usar uma bicicleta como se fosse minha propriedade a um custo financiado. No fundo, são coisas diferentes, são segmentos diferentes. E é bom, há pessoas que preferem ter a sua bicicleta, têm onde a guardar, quer no local de trabalho, quer na escola, têm garagem em casa ou arrecadação. Há pessoas que não querem ter esse trabalho, que não têm essa possibilidade e que querem poder usar, quando precisam, da bicicleta do ponto A ao ponto B. E aí é o sharing, e é do que estamos aqui a falar. Quanto à questão do professor Tiago Farias, do limite de idade, ou seja, estamos a falar de um meio de transporte que não tem condutor, é a própria pessoa que o usa. Estamos a falar de circular na via pública, não é? Há questões aqui de responsabilidade civil envolvidas, há questões de seguros que estão envolvidas, que estão contratados, e isso exige que haja uma idade mínima para as pessoas poderem usar o sistema. Ou seja, eu diria que os jovens como o José Caetano, de 14 anos, não vão poder, ainda não podem usar. Tem que ter, eventualmente, mais 2 ou 4 anos para poder usar o sistema. Práticos, qual é o... Estamos a discutir com as seguradoras alguma coisa entre os 16 e os 18 anos, para haver a cobertura do risco de responsabilidade civil. Okay? Mas sim, é uma boa questão, não tinha sido referida, muito pertinente. Muito bem. Pedro, posso só clarificar uma questão em relação ao U-Bike? Claro. É só porque o U-Bike... Podes usar isso, identificar-te. O meu nome é Sofia Bento e só respondo a esta questão do U-Bike porque o objetivo do U-Bike não é que o aluno adquira a bicicleta. Efetivamente, o U-Bike é um projeto de bike sharing, mas é um bike sharing de longa duração. O que está previsto é que o aluno se candidate e possa ficar com a bicicleta durante um período alargado, que será definido pelas instituições de ensino superior aderentes. Ou seja, o aluno não pode ficar com a bicicleta durante um semestre ou um ano letivo inteiro. Depois há outros critérios que são fixados pela instituição de ensino superior. A verdade é que, como o João disse, este sistema não concorre em nada com o sistema de bike sharing. Aliás, a intenção quando o projeto U-Bike foi desenhado é que eles fossem complementares com os serviços já existentes. Era só isto. Obrigada. Obrigado pelo esclarecimento. Bernardo Alves, parabéns mais uma vez, cada um está muito sobre isto, a gente reconhece o valor acrescentado deste sistema. Falou-se da integração tarifária com a Carris e com outros serviços de transporte público.
para além da integração tarifária, será importante também importante a integração bilhética, vá lá, ou dos suportes de pagamento, seja os quais forem. E queria perceber se está alguma coisa a ser pensada até para viabilizar essa integração tarifária, nomeadamente a possibilidade de alguém que saia com o zapping da Carris poder usar esse mesmo cartão para desbloquear uma bicicleta, sendo que se falou que o meio de registro era uma aplicação. Acredito que poderia aumentar em muito o potencial de utilização das bicicletas se alguém com o cartão, ou descontando um valor qualquer que ele seja, ou até tendo uns 5 minutos de bónus à saída do autocarro para poder chegar até casa e isso ser gratuito. E portanto não haver nada a pagar, mas também não sei quais são os tarifários, se pode pagar à peça para além de uma subscrição anual ou não, enfim, mas não era ação disto Muito bem. Muito bem, obrigado. Olá, Álvaro Carvalho, sou ciclista desencorajado. Bom, o último interveniente já colocou a questão da integração de ética ou de tarifários. Eu só especificava, é uma dúvida que tenho, o bilhete mais usado em Lisboa é o passo social. O que é que está pensado nesse caso particular? E depois, já percebi que o orador não está ainda definido o tarifário, ou não se quer alongar sobre isso. De qualquer forma, vocês terão feito os vossos estudos sobre disponibilidade para pagar dos potenciais utilizadores. Portanto, terão pelo menos algumas bandas de referência que pode divulgar aqui, ligando isso com a tal disponibilidade para pagar e o poder de compra que um utilizador residente em Lisboa, titular do passo social, poderá ter para aderir a um sistema destes. Portanto, se eu já pago o passo social, vou ter que calcular um X sobre isso e isso vai interferir com a minha vontade de aderir ao sistema ou não. Talvez possa dizer alguma coisa sobre isso. Muito bem. Deixava, uma vez que a Sofia fez só um comentário e não uma pergunta, deixávamos mais uma pergunta e lá atrás e depois passávamos aqui ao João. Boa tarde a todos. Filipe Beja. Queria saudar a iniciativa e saudar também esta fase que chegamos do concurso e do tão verdade início deste serviço. Queria só aproveitar provavelmente um desafio jurídico que se calhar iremos ter nos próximos anos, que era tentar aproveitar, já que muitas juntas a nível local também querem promover a utilização das bicicletas, como é que juridicamente podemos aproveitar esse apoio ou vontade de participação no reforço de bicicletas ou de postos de estacionamento ou de outro tipo de condições que incentivem mais o uso, tanto por disponibilidade de bicicletas como por política tarifária, num âmbito de um concurso que foi lançado pela AML e no fundo que está sobre outra autarquia e com outra autonomia e portanto sabemos que são contornos jurídicos que se calhar são difíceis de ultrapassar, mas se calhar é um desafio que era importante pensar para a melhoria futura da rede. Filipe, referiste ONGs, eu vi bem. Não, juntas de freguesia. Muito bem. Eu sei que o João não é jurista, portanto não sei se conseguirá responder esta pergunta, mas já passava a tentar-nos responder. Mas vai ser candidato a uma ajuda. Ora, muito bem, começando aqui com as questões do Bernardo Alves e do Álvaro Carvalho, quanto à questão da integração tarifária e dos tarifários. Eu não posso falar, não devo falar de um tarifário que está em discussão neste momento e que não foi aprovado formalmente na Câmara Municipal de Lisboa. De modo que esse será o procedimento, está em discussão, vai ser aprovado, quando for aprovado torna-se público e aí poderei falar. Agora, o que é que eu posso dizer? Que todas essas questões que falou, da capacidade de pagar, das pessoas que já pagam o passe, terem que pagar mais um título de transporte, tudo isso está a ser considerado. Todas essas integrações estão a ser pensadas, o tarifário será extremamente acessível, terá um tratamento, digamos, de favor, que discrimina positivamente, que beneficia quem já tem um passe de transporte, ou seja, não podendo dizer os valores, queria só deixar uma palavra de tranquilidade, que tudo isso está a ser pensado, estou de acordo com tudo, digamos assim, os critérios e os pontos que referiu, tudo isso está a ser pensado e vai ao encontro precisamente do que diz. É essa a lógica. É que seja um meio de transporte muito acessível
e que ainda seja mais acessível para quem já tem um título de transporte público e que queira ter a possibilidade de estender e poder usar também a bicicleta. Isso será considerado e haverá boas notícias a esse nível. Quanto à forma de acesso, essa questão do cartão foi das questões mais estudadas, mais discutidas, mais debatidas e depois de tudo espremido, o que saltou para cima da mesa foi: têm a certeza que querem mesmo pôr títulos de, digamos assim, hardware que permita passar cartões e que permita pagar nestes locais? Têm consciência de quão apelativo isso é ao vandalismo? E nós já sabemos os parquímetros, sabemos, e não têm os cartões, e mesmo assim já são muito vandalizados, mas também é diferente. Têm a ideia de quanto é que isso custa, depois de manter ao longo de 8 anos? Têm a ideia de que, a nível nacional, 70% das pessoas têm smartphone e que na área metropolitana esse valor é muito superior? Têm a ideia que o segmento-alvo das pessoas que podem usar esta ferramenta de mobilidade têm smartphone? Ou seja, depois de fazer todas as contas e todos os balanços e de, por estimativas, ter pensado que as pessoas que, mesmo não tendo smartphone, tendo um telefone, pode aceder, liga para um call center, um IVR, e a bicicleta é destrancada, não é? Mas no fundo a opção foi, nesta fase, não ter cartão físico para aceder do cartão, poder aceder porque se usa uma app ou porque se não tem um smartphone, e mesmo que tenha um smartphone não tenha dados, a estação dá-lhe os dados para poder fazer a operação, tem Wi-Fi disponível, mesmo que não tenha um smartphone, se tiver um telefone, liga para um sítio de forma automática, é destrancado da doca, dá a sua password. No fundo, por estas razões todas, de custos de hardware, de custos de manutenção, de vandalismo, de o segmento-alvo que os estudos indicam que são potenciais utilizadores deste serviço, têm telefone, optou-se nesta fase, porque muitos outros sistemas que surgiram agora já funcionam assim, optou-se por aqui numa lógica de reduzindo custos e dando formas de acesso. Até porque, vamos lá ver, a forma de funcionamento dá muito mais informação e permite-me melhorar muito mais o serviço. Se eu tiver um cartão, eu tenho que ir fisicamente à estação para saber se a estação, já não sei onde é que está a estação, ou conheço o sistema muito bem, ou não sei onde é que há uma estação mais próxima. Sabendo onde há uma estação mais próxima, chego lá, não sei se há bicicletas disponíveis, idealmente há. Ou se há a bicicleta que eu quero, pode haver convencionais e eu quero elétrica, ou o contrário. Com a app eu sei isso tudo à distância. Eu à distância sei qual é a estação mais próxima, indica-me o caminho para lá, sei se há bicicletas disponíveis, da bicicleta que eu quero, ou seja, tenho essa informação toda e a experiência de utilização é muito mais diferente. Não tenho que ir ao centro de um sítio, porque estou na doca 20 e tal, ir lá ao centro, passar o cartão, ir a correr para a bicicleta, estou ao pé da minha bicicleta. Quer dizer, há aqui uma série de fatores de user experience, um conjunto de fatores de custo, de manutenção, de vandalismo, que foram considerados. Sendo que a integração tarifária vai ser garantida, ou seja, uma pessoa que tem um título de transporte, passe, navegante, título da Carris, vai ter um tratamento beneficiado no uso desta ferramenta de mobilidade. Isso está considerado, não posso dizer o valor, mas isso será tido em consideração. Em relação à questão que o Filipe Beja levantou sobre a integração das freguesias, e já agora estendia para empresas, por exemplo, se uma empresa quiser contribuir com uma estação, uma doca, um conjunto de bicicletas. Vamos lá ver, naturalmente nós podemos partilhar o know-how jurídico depois de ter feito 2 concursos e agora um bem sucedido, conjuntas de freguesia para o fazerem. Agora, eventualmente, um outro caminho é nós irmos juntando estes pedidos, não é? Ou estas vontades, para acelerar que façamos um segundo concurso que contemple, à medida que a infraestrutura for avançando, que contemple novas freguesias e mais estações pela cidade. É um segundo caminho a percorrer, não é? Felizmente agora temos a experiência de ter feito o concurso, sabemos um bocadinho melhor como é que se faz, obviamente há tempos mínimos, mas se calhar estamos melhor preparados para lançar uma segunda fase e uma expansão. O Pedro Machado aqui falou da questão dos custos. É verdade. Isto tem algum custo, mas eu acho que depois de ter uma primeira fase em operação e tendo um sistema tão, digamos, com tanta tecnologia ou tão digital que nos permite ter os dados todos, nós vamos ter informação muito interessante para poder responder àqueles que dizem que isto é muito caro e que a cidade não devia de investir nisto.
vamos ter números de viagens, quilómetros percorridos, CO2 poupado, ou seja, temos aqui um conjunto de métricas que nos vão permitir, de certa forma, estimar e avaliar e dar valor financeiro às externalidades positivas deste tipo de sistema, e isto ajudará, se calhar, a uma expansão mais rápida. Mas se houver alguma ajuda de freguesia que queira algum, digamos, partilha de informação ou ajuda da nossa parte para avançar com o concurso, eu acho que também estamos disponíveis para o fazer. Muito bem. Eu penso que a pergunta do Filipe era mais no sentido de como é que a Junta de Freguesia podia contribuir, se quisesse, se estivesse disponível para se juntar e oferecer à AML recursos em estações e em bicicletas. Não sei se estou correto ou não. Provavelmente esse segundo modelo podia adicionar muitas lógicas diferentes. Portanto, acho que seria sempre de privilegiar A Junta de Freguesia como acionistas do bike-share. Muito bem. Não sei se... É muito bem-vindo, nós na EML, seja a entrada de dinheiro, é sempre um ponto que nos anima. Vamos discutir isso, vamos nos sentar. Nunca tivemos nenhuma junta de freguesia que demonstrasse essa disponibilidade. Eu estou disposto para pagar, eventualmente, e ter aqui as estações e ser parceiro nesse suporte dos custos que o sistema obriga. Vamos falar. Muito bem, excelentes notícias. Eu ia só pedir, nós estamos mesmo a acabar, eu ia só pedir, informar que nós na Lisboa Nova fazemos sempre aqui no ponto de encontro uma ficha de avaliação, porque nós gostamos de... Exato, e gostamos de quantificar o quão é que nós agradecemos aos nossos oradores, se muito, ainda mais ou mesmo muito. E, portanto, eu agradecia que vocês preenchessem esta ficha de avaliação e nos entregassem no final antes de saírem. Vamos encerrar com mais duas questões. Temos uma lá ao fundo, e que se identificasse, e uma outra aqui atrás. Eu já convidei este orador para ir a Saragossa falar. Não sei se foi a oportunidade ou não. Estou a ouvir? Meu nome é Rui Carvalho. Isto tinha a ver com as vossas campanhas de sensibilização para a presença das bicicletas nas cidades. Portanto, eu, no curso que faço no dia-a-dia, aquilo que tenho visto mais é que os maiores inimigos das bicicletas são os próprios ciclistas. Pelo menos no curso que eu faço, eu diria que 7 em cada 10 ciclistas, pelo menos, não respeitam os sinais luminosos, às vezes metem-se depois a seguir, e eu já tinha muitos sustos por os ciclistas respeitarem as regras de trânsito. Têm noção da dimensão deste problema e então, na estratégia de campanha, estou a focar muito nesta parte, porque realmente aquilo que eu tenho visto na experiência da cidade é realmente os ciclistas quem provoca mais situações de perigo e não tanto os condutores e as pessoas. Então faz sentido a Câmara se preocupar com isto. Pá, a EML tem que se preocupar. Uma última pergunta para a Ana. Eu sei que... ok, muito bem. Eu sei que... Eu tenho conta agora que estamos a aproximar-nos vertiginosamente das 19h45. Para esta avalanche de gente que acabou de abalar. Alguém fecha aquela porta, por favor? E vamos às últimas duas perguntas, então. Olá, boa noite. Jorge Neves, numa perspectiva do utilizador. Foi com certeza estudada esta questão, mas, por exemplo, transportar crianças na bicicleta. Está previsto a aplicação de acessórios, substituir equipamento para a bicicleta? Ok, obrigado. Uma última pergunta, penso que é a Ana que tem o microfone. É só peço desculpa se isto foi abordado e me escapou, mas o modelo de Lisboa disse que era uma prestação de serviço, em vez de ser uma concessão, como tenho ideia que era até aqui mais comum. E também não vamos falar em publicidade, que é me lembro, isto normalmente estava sempre associado à utilização da e assim, e noutros países tinha patrocínios de banco e assim. Neste caso, quem é que efetivamente paga o custo deste sistema? Os utilizadores, exceto os turistas, normalmente fazem uns 15 minutos ou uns 30 minutos e trocam de bicicleta, não usam. Os turistas podem pagar eventualmente se o valor for normal. Por isso não é uma concessão, é a EML a primeira interessada em que haja utilizadores
vão além dos 15 minutos e dos 30 minutos. Queria perceber melhor como é que funciona aqui os incentivos e como é que são afetos. Muito bem. Fechamos com estas 3 perguntas. Só. Está, obrigado. Ok, eu e o Filipe Beja, através da Federação Portuguesa de Cicloturismo, acompanhámos aqui durante algum tempo o trabalho da EML. Eu não vou dizer que estou surpreendido, mas quase. O João Dias apresenta-se aqui com um à vontade e responde às perguntas e desarma qualquer má intenção, que não existe. Eu sei que não existe, mas as perguntas às vezes trazem uma outra pergunta atrás. Quero-lhe dar os parabéns e já agora está convidado, não sei se lembra do e-mail que eu lhe mandei para ir a Saragossa a falar deste projeto. Muito obrigado. Bem, obrigadíssimo, muito obrigado. Então, eu se calhar respondo às questões e depois também gostava de dar uma palavrinha final. Se calhar se conhece aqui pelo nosso sempre inspirador e amigo José Caetano, quer dizer,